Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, segundão? É diferente, né? Nós termos nossas aulas assim agora, mas é por um momento pequeno e logo, se Deus quiser, tá tudo resolvido. A gente está próximo de novo, dando aqueles puxão de orelha básico, mas vocês sabem que a gente sente muita saudade de vocês, né? Mas se Deus quiser, logo logo a gente vai estar junto de novo. Pessoal, antes da gente começar, eu queria passar para vocês alguns informes, né? Primeiro, vamos lá. Nós vamos começar as aulas, fazer uma aula hoje sobre os peixes, e a atividade que tiver de aula, né? Tem dois exercícios lá, dois exercícios para vocês responderem, três exercícios, perdão. Vocês vão me responder, tá? Vocês vão escrever num papel e vocês vão colocar a resposta, tá? Isso do de aula, presta atenção, de aula, tá? Você vai responder o de aula e você vai me enviar isso por um e-mail. Você vai colocar o seu nome, seu número, a série certinho, tá? E a partir daí você vai me enviar nesse e-mail, tá? Nesse e-mail eu vou colocar o e-mail aqui embaixo que é cleitonatividades@hotmail.com. Você vai me enviar nesse e-mail para que depois eu possa identificar quem fez e quem não fez. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo em sala, né? Validado lá, para ver se fez o exercício ou não. Então, pode tirar uma foto normalzinha e me envia por e-mail. Simples assim, tá? Você coloca o nome, número de série, colégio absoluto, tal, bonitinho, e me envia por e-mail. Beleza? Não esqueça de fazer isso. E com relação às atividades do plural, vocês continuem fazendo, porque nós vamos fazer hoje a aula 14. Então, até aqui, todas as aulas prontas. A partir da semana que vem, eu já vou cortar até a aula 14. Então, tem alguns casos que não fez, que estava com dificuldade de acesso no plural, vocês vão terminar até essa aula, tá? E aí, a semana que vem, eu vou fazer o corte no plural, ok? Então, terminem até a aula 14, é que nós vamos fazer hoje, ok? Beleza, vamos lá então. Então, a gente fechou até agora, né? Começamos a falar então sobre os cordados, só recapitulando alguns conceitos. Que a gente falou dos cordados, lembra que para ser um cordado ele tem que ter as três características básicas, né? Que são fendas branquiais, a notocorda e o tubo neural dorsal. E que a notocorda, no caso, ela se transforma na coluna vertebral para os vertebrados, né? Que no caso os cordados. Lembra que a gente falou que os protocordados não têm, né? Essa notocorda persiste na fase adulta, ou seja, não chega a formar uma coluna vertebral, tá? Então, os peixes são os primeiros nessa linha evolutiva dos cordados que apresentam a transformação da notocorda para a coluna vertebral. O tubo neural dorsal, que é a nossa medula espinal, continua a mesma coisa, não se altera, né? E as fendas branquiais ou as fendas faringianas, mesma coisa, que no caso continua como brânquias. Por quê? Porque nós estamos falando de seres aquáticos agora, né? Então, esses seres aquáticos, as fendas branquiais ou fendas faringianas ainda persistem. Então, temos os peixes, tanto de água salgada quanto de água doce, aí independe. E é isso que nós vamos ver agora, a diferença que a gente tem entre essas duas classes, tá? Primeiramente, nós vamos identificar quais são as duas classes principais que nós temos, que são os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, tá? Nos peixes cartilaginosos, teremos o seguinte: cartilaginoso ou condrictis, tá? Ele pode ser usado esse nome, cartilaginoso ou condrictis. E os ósseos ou osteictites. Então leva o nome dos dois, pode ser a mesma coisa, ósseo ou osteictites, tá? Então qual seria a diferença entre os dois? Temos algumas diferenças sensíveis. Primeira diferença que já colocamos agora, que é justamente com relação ao esqueleto dele, né? Então o esqueleto do cartilaginoso, como o nome já diz, cartilagem. Que aí a gente tem tubarão, raia, né, que tem essa característica do esqueleto cartilaginoso, feito de cartilagem. Ou seja, não tem uma pigmentação de cálcio ainda. Coisa que acontece nos osteictite, nos peixes ósseos, ao qual o seu esqueleto, um endoesqueleto, então, é formado agora totalmente de cálcio. Por isso que ele é chamado de esqueleto ósseo, ok? Então ele tem essa característica agora de esqueleto ósseo. Então cartilaginoso, cartilagem, e o esqueleto do ósseo é feito de osso. Por quê? Porque tem cálcio. Então vamos lá. Outra diferença sensível que a gente vai ter com relação a ele é o seguinte, ó, se a gente analisar aqui na apostila, você vai ver com relação, lá na página, se vocês acompanharem, na página 272, você vai ver com relação à boca, né? A boca do peixe cartilaginoso,
ela é uma boca ventral. Ventral, ventre, fica na parte de baixo. E aí, se a gente lembrar do tubarão e da raia, você vai notar isso, que a boca dele está para o lado de baixo, né? Tem aquela boquinha embaixo. Então, a gente chama de boca ventral. E a boca do peixe ósseo, nós classificamos ela como boca terminal, que é uma boca terminal. Aqui está na frente do corpo dele, né? Então está bem no bico lá. E todos os peixes ósseos têm isso, né? No término do corpo dele tem a boca. Então, recapitulando, no peixe cartilaginoso a boca é ventral e no peixe ósseo a boca é terminal, ela está na frente do organismo, tá? Isso vai mudar alguma coisa? Não muito, porque com relação à alimentação, a gente sabe que o peixe cartilaginoso, assim como o tubarão, não tem problema nenhum com a sua alimentação, assim como o peixe ósseo, que tem boca terminal, também não vai interferir em nada para ele, né? Apenas é uma morfologia diferente, só isso. Depois nós temos ainda uma outra diferença bastante sensível, que quando a gente olha no peixe cartilaginoso, com relação às fendas branquiais, né, ou às fendas faringianas, no caso brânquias agora. Os peixes cartilaginosos, ele tem os pares, né, de aberturas laterais que não é protegida, ela fica aberta constantemente. Parece que, se a gente olhar no tubarão, na raia, parece que eles tomaram umas facadas aqui do lado, né, que cortou. Então aquelas fendas branquiais, aqueles pares de fendas ficam abertos o tempo todo. E é por ali que ele vai fazer a sua respiração. É por ali que ele vai conseguir retirar o oxigênio da água para poder fazer a sua manutenção de respiração celular, tudo certinho, tá? E já no peixe ósseo, a gente observa que ele tem um opérculo, né? O que é esse opérculo? É uma abertura. Então, ela vai abrir. Se a gente observar nos peixezinhos de aquário, essas coisas, que é o mais comum de visualizar, ele tem uma aberturazinha, tá? Então, ele vai abrir e fechar, tá? Quando a gente voltar, nós podemos marcar uma aula depois para fazer a anatomia do peixe. Não deixa eu esquecer, tá? A gente faz a anatomia sem problema lá. Depois, o que nós temos? Essa abertura do peixe ósseo é justamente para quê? Para controlar a entrada de água. Tá? A entrada de água que vai ter o oxigênio. Então ele abre e fecha, é chamado de opérculo. Como que ele vai se dar essa filtração? Lá dentro vai ter as guelras, né? Essas guelras, ela vai filtrar a água, ela vai tirar o oxigênio da água e vai mandar para a corrente sanguínea do peixe. Tanto é que ela é extremamente, você olha nela, quando você pega um peixe lá na peixaria e tal, uma das medidas que você vê se o peixe é fresco é justamente essa. Abriu esse opérculo, você vai ver que ela está bem vermelhinha, tal, que indica que é um peixe fresco. Por que vermelhinha? Porque tem muito sangue nessa região, é extremamente irrigado. Né? Então, quanto mais irrigado for, quanto mais vermelhinho for, quer dizer que o peixe foi capturado há pouco tempo. Tá? Então, o opérculo para o cartilaginoso não existe, tá? Ele vai aparecer apenas no peixe ósseo. Tá ok? Depois nós temos ainda, com relação à organização do corpo dele internamente, né? No peixe ósseo, ele tem uma estrutura que o cartilaginoso não tem. Que aí em algumas nomenclaturas elas podem aparecer como vesícula gasosa ou bexiga natatória. O que seria essa vesícula gasosa ou bexiga natatória? É assim, o peixe ósseo ele consegue fazer uma mudança de profundidade. Ele vai para a superfície ou ele vai para a profundidade com essa vesícula gasosa. Nada mais é, gente, como se fosse uma bexiga que ele tem dentro do corpo dele. Tá? Então essa bexiga ela vai se encher de gases quando ele precisa vir à superfície. E aí ele muda a densidade, né? Vocês estão vendo isso lá em física lá. Então ele vai mudar a densidade dele. No caso, ele tira esses gases que estão na corrente sanguínea, que estão diluídos na corrente sanguínea, concentra num lugar só, no caso dessa vesícula gasosa, e aí ele vai para a superfície. Ele consegue vir para a superfície. Cuidado, não vão confundir, às vezes a gente vê em algumas imagens do baiacu, que ele faz, né, aquele aumento dele. Não é isso, tá? A questão do baiacu para ele poder aumentar é simplesmente como proteção, por ele ficar maior, ele dá uma sensação maior para o seu predador, para poder fugir, enfim, tá? Não tem nada a ver quanto a isso. Agora, para ele, quando ele quer descer, quando ele quer ir para as profundidades, essa vesícula esvazia, e aí esse gás vai para onde? Vai para a corrente sanguínea. Então ele vai se diluir na corrente sanguínea, e automaticamente ele consegue submergir. E aquilo que a gente fala, né, da biomimétrica, né, o biomimetismo, que os seres humanos passam a usar, né, boa parte das nossas invenções, a gente usa a partir de onde? Analisando a natureza. Então o funcionamento de um submarino se dá basicamente por isso. A única diferença no submarino é que ele vai usar água, né?
para poder ir para a profundidade. E quando ele quer subir, esse motor vai expulsar essa água que dá dentro dos lastros e ele vem para a superfície. Nada mais que isso. Tá? A única coisa que de emergir e submergir. Então, analisando o funcionamento de um peixe, foi-se criado o submarino. Beleza? Então, quem tem vesícula gasosa ou bexiga natatória? Peixe ósseo. Peixe cartilaginoso não tem. Pela cartilagem, ele consegue se locomover com maior facilidade. Tanto se observar a raia, por exemplo, ela tem animal bentônico, que a gente fala, são animais que fiquem no fundo, né? Eles não precisam vir tanto à superfície. Já o tubarão, pela grande mobilidade que ele tem, ele consegue ir para a superfície e voltar para a profundidade sem problema nenhum. Beleza? Bom, só finalizando mais um outro ponto. Se a gente analisar aqui, ó, dá para vocês verem lá que ele tem uma linha lateral, né? Essa linha lateral, tanto no ósseo quanto no cartilaginoso vai ter. Essa linha lateral é uma formação do sistema nervoso. Essa linha lateral funciona para quê? Para ele perceber pressões no meio, para ele perceber movimentação no meio, e isso é enviado ao cérebro dele, e aí ele consegue perceber o que está próximo a ele. Tipo, principalmente animais que vivem em lugares onde mais, né, esses peixes que têm lugares mais escuros e tal, ele precisa bastante dessa linha lateral. Tá? Então essa linha lateral é uma percepção do sistema nervoso, facilita para ele se locomover. E só lembrando, na apostila não trata isso, mas colocando um ponto acima aí, que dentro dos peixes ósseos, nós temos aqueles peixes que são feitos de escamas, como a proteção, né, de quitina no corpo dele, que são aquelas escamas, e tem peixes ósseos que são feitos de couro. Né? Os bagre, a família dos bagre, no modo geral, são couro, não existe escama para ele. Tá? Então isso só vai mudar com relação à proteção do corpo dele, o habitat onde ele vive, nada mais que isso. Tá? Então aqueles escamados e os peixes de couro, tá? Que não trata na apostila, mas vale a gente colocar aí. Beleza? Então, só recapitulando, vamos colocar a diferença dos dois. A gente tem os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. No peixe cartilaginoso, o esqueleto formado de cartilagem, no ósseo formado de osso por causa do cálcio. Segunda diferença, você vai ter com relação à respiração dele. No cartilaginoso, ele tem as fendas branquiais totalmente abertas o tempo todo. E nos peixes ósseos, você vai ter o opérculo, que o opérculo abre e fecha para a entrada de água, para ser filtrada lá na guerra, que aí é a mesma coisa para os dois, tá? É a mesma coisa para os dois, essa filtragem de água. A diferença é que o cartilaginoso ele é fechado e do ósseo ela é fechada e aberta, e do cartilaginoso ela permanece aberta o tempo todo, tá? Outra diferença, com relação ao cartilaginoso, ele não tem vesícula gasosa, a bexiga natatória, que vai acontecer no peixe ósseo. Ele tem essa vesícula gasosa, a bexiga natatória, para que ele possa ir para a superfície e à profundidade. Beleza? E a linha lateral que nós vamos encontrar em ambos. Essa linha lateral que é percepção do sistema nervoso, para que ele possa perceber vibrações no meio, quanto predador ou mesmo presa para ele, né? E aí ele vai ter essa linha lateral para facilitar na sua locomoção e captura de presa ou fugir de algum predador. Beleza? Pessoal, então é isso dessa aula 14, tá? Não esquecendo lá de mandar no e-mail as atividades que foram realizadas, atividades de aula, as atividades do plural, vocês continuem fazendo lá no plural, bonitinho, tá? Então, para a semana que vem, até a semana que vem, vocês têm que estar montado até a aula 14 do plural, que eu vi que até a gente tinha conversado em particular com alguns casos que deixaram de fazer, né? Mas boa parte já havia feito. Eu não havia pedido até a aula 13, então eu sei que tem bastante gente que já tem essa rotina de terminou a aula, como a gente já fala, aula dada, aula estudada, tarefa realizada, né? Então todo mundo já tem essa rotina, então terminem até a aula 14 no plural normalzinho. O que vocês vão me enviar por e-mail é justamente o da aula, tá? Se quiser tirar lá apenas da resposta, coloca lá página tal, aula tal e coloca apenas a resposta, beleza? Para eu poder ter controle. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.